Amém? Atos capítulo 6, eu vou ler só 2 versículos. O 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Fica uma interrogação. Eu faço uma interrogação aqui nesse texto, uma pergunta a vocês. Por que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo? Por quê? Versículo 15: Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu também coloco mais uma interrogação e uma pergunta a todos vocês. Por que essas pessoas viram o rosto de Estevão como se fosse um rosto de anjo? Essas são 2 perguntas que eu faço nessa noite. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço ao Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, através do mover do teu Espírito, o Senhor fale conosco de uma forma clara e concisa, para que possamos entender a tua palavra e todas as tuas verdades. Eu te peço no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu fiz aqui 2 interrogações. Claro que os 2 textos que eu li aqui tem um ponto final, mas eu fiz uma interrogação à igreja, uma pergunta. Por que Estevão era cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo? Pergunta para o seu irmão, por que ele fazia tudo isso? Qual seria a resposta? Fé que move, né? Que é aquilo que nós recebemos de Deus, que é passivo, nós recebemos, depois ela se torna ativa através dos dons espirituais. Então Estevão carregava tudo isso. Eu entendo que Estevão ele tinha um espírito sem limitações, porque ele se movia de uma forma sobrenatural. Não era somente um simples dom. Alguém viu algo na vida dele. Ele carregava algo diferente na vida dele. Um diácono na igreja, aquele que servia a mesa, aquele que foi escolhido para cuidar das viúvas, dos órfãos, se preocupar com a parte alimentícia. Falei certo? Alimentícia? Né, com os alimentos da casa das viúvas. De repente esse homem se movendo debaixo do sobrenatural de Deus. Quando nós vemos o texto cheio de graça, já falei sobre isso, que é o carisma, ou chariz, ou cariz, né? Que é algo de dentro para fora, que era algo específico que todos tinham que ver alguma coisa na vida dele. Na filosofia grega, essa palavra é como se fosse, na teoria deles, na visão grega, dentro do mundo secular, vamos dizer assim, não espiritual, como nós temos uma visão espiritual, mas para eles, esses homens filósofos, e dentro da filosofia grega, era como se fosse um Deus na terra, porque carregava algo tão grande, tão poderoso, e nós entendemos que Deus colocou tudo isso na vida de Estevão. Amém? O rosto de um homem brilhar, a característica ou a face dele como se fosse rosto de anjo, é brilhar, gente, não tem outro jeito. Não virou asa em Estevão, ele não voou, né? Então quando imaginamos anjo na nossa teologia rasa que aprendíamos antigamente, parecia asas, não é? Quando falava de anjo, você imaginava asas. Então quem tem asas são serafins. Quantas asas, Jade? Você que é mestre? 6 asas, né? 6 asas. Então, nós vemos querubim, aquele que se movia ali no Éden, com a espada na mão, guardando também o Éden. A manifestação, dizemos a teofania, no Antigo Testamento, quando falamos anjo, nós vemos aí o anjo do Senhor, nós vemos ali o próprio Jesus encarnado, não é? O próprio Senhor
mas muitas vezes há manifestações de anjos no Antigo Testamento. Via como se fosse uma pessoa normal. A mãe de Sansão, quando ela tem um encontro com um anjo ali, e disse que ela ia gerar um filho, era o anjo do Senhor. Depois de muito tempo ela descobriu que era um anjo, mas parecia uma pessoa comum e normal falando com ela. Jacó, quando lutou com um anjo, isso é uma teofania, também não tinha asas, não estava voando, ele dizia que era um homem comum e normal. Abraão, encontro com anjos também. Então nós, quando temos essa visão, essa manifestação, às vezes não é anjos voando, e na nossa imaginação, anjo é aquele que tem asa. Quando eu era católico, eu tinha um anjinho do lado que a minha mãe me dava, e tinha uma asinha, né? Então é essa visão que nós temos de anjo que tem asa. Então tem anjo, tem Miguel era o arcanjo, né? Nós temos o Gabriel, mas não fala de asas. Houve uma manifestação de Gabriel falando com Maria. Então nós temos que nos aprofundar cada vez mais nas Escrituras Sagradas e ter uma visão espiritual a respeito disso. Então, quando estão olhando para o Estevão, estão vendo o rosto brilhando como se fosse o rosto de anjo, mas ele não está voando. Amém, amados? Filho para a pessoa, diga: você é um anjinho. Quando você fala assim para a pessoa, porque ela é boazinha, não é? Que é uma pessoa boa, você é um anjinho, você é bonitinho. Então nós temos essa teoria, essa brincadeira, amém? Queridos, eu quero começar aqui a ministração falando de 3 vidas que nós conhecemos biblicamente. Nós, no Novo Testamento, nós vamos ver que há pelo menos 3 diferentes palavras gregas que são traduzidas na língua portuguesa como vida. Então, quando nós navegarmos e lermos o Novo Testamento, nós vamos encontrar vida, só vida, sim? Mas ali nós vamos encontrar 3 tipos de vida, que é a vida bios, que é a vida também que nós conhecemos que é psuque, outros dizem psuche, né? É psuque, ela fala psuche, né? Mas é psuque, no grego eu não, só vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V. No hebraico a gente domina um pouquinho, né? Já vejo os caras falando errado no hebraico, falo: tá errado isso aí, hein? Pregador de nome está falando errado, não conhece nada de hebraico. Também vou falar de mim aqui, talvez esteja falando errado. Eu quero o sentido da palavra, porque no grego eu não sei nada, pastora Paula? No hebraico a gente conhece as 22 consoantes, escreve da direita para a esquerda, cada vogal, cada tracinho, a gente sabe, conhece o tempo verbal de cada palavra, então dá para dominar um pouquinho, mas talvez eu esteja falando errado a fonética dessa palavra, psuque, tá? Se tiver, me perdoa aí, que é Ctrl+C, Ctrl+V e o sentido da palavra. Amém? E também vamos encontrar a vida zoe, isso no grego, tá? Então nós temos a vida bios, psuque, e a vida zoe, ok? Então, mas na língua portuguesa, quando você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar só vida. Mas que vida é essa que muitas vezes está falando ali? Qual é essa vida que nós vamos encontrar? Vamos falar um pouquinho, bem rápido aqui, uma introdução. A palavra bios, né, ela inclui ideias como a duração de nossa vida, a vida biológica, vamos dizer assim, nosso trabalho ou sustento, nossa conduta moral e nossa vida biológica. Quando falamos de bios, dessa palavra, algumas vezes estão como, certamente todas elas na língua portuguesa vai encontrar vida, amém? A palavra psuque geralmente significa a nossa vida psicológica ou a vida de nossa alma. Isso inclui nossa vida emocional e nossos pensamentos. Então, quando falamos da vida psuque no grego,
nós vamos entender que mais que ela está relacionada à nossa alma, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Tudo bem até aí? Tem o bios, que é a vida então do nosso trabalho, nosso sustento, nossa conduta moral, a nossa vida biológica que nós temos. Então nós vamos entender daí a vida zoe, que é a palavra zoe, é mais frequentemente usada no Novo Testamento para se referir a um tipo de vida muito especial, que é a vida de Deus. Então a vida a zoe, ela significa literalmente a vida de Deus em nós. Então a vida do próprio Deus, já que Ele é o único ser eterno do universo. Então é como se fosse uma vida eterna, porque Deus é eterno. É a vida de Deus em nós. Nós vamos descobrir aqui hoje quando foi colocado isso dentro de nós, e nós temos a vida zoe em nós. Amém? O texto que eu li em Atos capítulo 6, no seu entendimento, será que o Estevão, ele tinha vida zoe dentro dele? Sim, sim. E onde está essa vida zoe? Nós somos formados de espírito primeiro, né? Espírito, alma e corpo. Nós costumamos dizer primeiro corpo, matéria-prima. Que matéria-prima? Né? Uns são maior, outros menor. Então uns mais fofinhos, outros, mas é uma matéria-prima feito do pó da terra. Então vira para o irmão e diga: você é pó por fora. Amém? Então aqui, matéria, esse corpo, qual nós encontramos a palavra corpo, falamos corpo, é feita do pó da terra. A alma, ela foi soprada, assim, quando Deus soprou nas narinas do homem, ele se tornou alma, que é aqui a palavra psuque. Se tornou alma vivente, no hebraico nefesh. Aí já dá para dominar, sem medo de errar. 2 segol. Então a palavra primeira é nefesh. Então é alma vivente. As emoções são os nossos pensamentos, o nosso intelecto. E aí sim vem a vida zoe. Depois vou falar dela, tá? Então nós somos feitos de fora para dentro. Olha lá. Corpo, alma e espírito. De dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Amém? O espírito podemos colocar como homem interior. E a alma, relacionada também a corpo, está o homem exterior. Amém? Então existe um homem interior dentro de nós, relacionado ao espírito, e o homem interior. Que forma nós estamos funcionando nesses dias? Amém, queridos? Quantos estão entendendo, diga amém. Então vou entrar na palavra aí, tem uma introdução. Eu entendo que para ter as 9 manifestações dos dons espirituais em nossas vidas, nós precisamos de um espírito sem limitações. Jesus, ele tinha um espírito sem limitações. Jesus fluía em todos os dons, vamos dizer assim, fazendo a comparação de 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons que nós falamos. Então Jesus, ele fluía, ele era cheio, completo, um espírito sem limite. Há pessoas que têm alguns dons, alguns têm os dons de línguas, outros têm o dom de cura, mas são coisas limitadas. Em todos os momentos onde Jesus estava, acontecia um milagre, de acordo com a necessidade do momento, do local e da vida das pessoas.
Tinha um morto, Jesus ia lá e ressuscitava. Vemos quantas ressurreições na Bíblia. A filho da viúva de Naim, a filha de Jairo também, me ajuda aí. Cadê mestre? Vem aqui do meu lado, mestre. Nós vemos Lázaro. Então 3 ressurreições. Então Jesus, ele chega nesses ambientes de dor, de choro, de morte e transforma isso em vida, porque Jesus carregava nele, falando Jesus como homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Quem quer aprofundar, nós vamos começar a escola aí, tá? Alguns já aprofundaram bastante conosco, vem estudando há anos junto conosco. Nós temos que conhecer mais, nos aprofundar mais. Quando falamos de Jesus homem, estamos dizendo que ele deixou de ser Deus, mas ele precisou vir de uma forma humana aqui nessa terra. Ele veio como homem aqui nessa terra. E o que fazia Jesus se mover nesses dons espirituais, se mover debaixo do sobrenatural, ressuscitando mortos, curando pessoas, multiplicando pães, transformando água em vinho, andando por cima do mar, das águas, acalmando tempestades, porque ele carregava um espírito sem limitações na vida dele. Jesus, como homem, ele tinha dentro dele um espírito completo, ele tinha a plenitude do espírito dentro dele, falando Jesus como homem. Se nós não aceitarmos isso e dizer, não, Jesus ele veio como Deus, não, Jesus ele veio como homem, ele despiu-se de toda a sua glória, ele deixou, a quenoses, se esvaziou da sua glória, e veio aqui como homem, porque ele precisava morrer como homem para ter validade. Isso significa que Jesus veio a essa terra legalmente. Por isso ele veio como homem, para vir nessa terra legalmente. Alguém tinha que vir como homem. Como Deus não ia ter validade o sacrifício, porque pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Então Deus não poderia mandar um anjo, ele não poderia vir, Deus poderia resolver tudo isso, mas ele enviou seu único filho, e Jesus ele veio a essa terra legalmente como homem, nasceu no ventre de uma mulher, claro, gerado pelo Espírito Santo, nasceu, teve dores, sofreu, estudou as Escrituras Sagradas, tinha uma vida de oração, foi cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava no momento em que Maria concebeu um filho, que começou a ser gerada no ventre dela, foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo está desde o início, às vezes nós deixamos ele de lado, mas quando lemos Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo é o primeiro que aparece ali. Também quando vem, o anjo Gabriel vem trazer a mensagem a Maria, então é o Espírito Santo que vem e repousa sobre a vida dela, e que entra na vida de Maria, e que gera um filho sobrenaturalmente, e que ela estava gerando era o Filho de Deus, mas ele seria gerado como forma de homem, porque ele teria que vir a essa terra em uma forma legal. Se ele não entrasse em uma forma legal aqui nessa terra, não teria validade o seu sacrifício. Então Jesus sofreu, Jesus teve dores, Jesus teve emoções, Jesus tinha um corpo, Jesus tinha uma alma, e Jesus tinha um espírito, mas dentro dele tinha o Espírito Santo, que agia na vida de Jesus sem limitações.
A palavra dessa noite é que você também pode ter tudo isso, porque você também tem um corpo, você também tem uma alma, e você também tem dentro de você um homem espiritual. Mas este homem espiritual tem que ser preenchido. Este homem espiritual, ele precisa receber a vida bios, psuque. Ele precisa da zoe. Amém? Tudo bem, queridos? Quem entrou aqui nessa terra ilegalmente? Jesus veio legalmente, foi gerado em um ventre, nasceu, cumpriu o propósito do Pai, morreu pelos nossos pecados para cumprir o propósito dele, não, para cumprir o propósito do Pai. E antes dele morrer, o que ele pede? Pai, eu vou voltar, mas na minha linguagem, tá? Não é do jeito que eu estou falando. Bíblia King Walter. Dá a eles o Espírito Santo, eu vou voltar. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar, o Pai vai enviar. Então Jesus, toda a conexão de Jesus é com o Pai. Então uma liberação do Pai, deixa eles o alus. Ele disse aos discípulos: vocês não vão ficar sozinhos. O alus, estão olhando para mim? Igual a mim. Vai fazer as mesmas coisas. Tudo que eu fiz aqui com vocês, Ele vai continuar fazendo. Ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação desse século. Paracleto, aquele que vai estar ao lado de vocês no dia difícil, no dia da dificuldade, no dia da acusação, no dia que você estiver diante de um tribunal, Ele vai estar ali junto com vocês. Nós temos, talvez você tenha uma promessa e ela não se cumpriu ainda porque falta algo. Há muitas pessoas que se movem debaixo de uma promessa, mas nós precisamos nos mover, queridos, e abrir o nosso coração, rasgar a nossa vida e desejar que Ele venha, que Ele permaneça, que Ele more dentro de nós. Que o Espírito Santo venha e não habite, mas que Ele more dentro de nós. Claro que habitar é morar, a palavra habitar é residir, a palavra habitar é morar. Que não seja um aluguel, que não seja por alguns dias. Porque às vezes o Espírito Santo vem, nós arrumamos a casa e depois nós bagunçamos de novo. E Ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo não habita em uma casa totalmente bagunçada. Amém? Ele quer morar para sempre. Então Satanás entrou ilegalmente, porque ele precisou de um corpo e entrou na serpente. Mas Jesus, ele veio de uma forma legal aqui nessa terra. Entenda isso, por favor. Que eu estou tentando passar aqui nessa noite muito calmo, com muita clareza. É que você também pode ter tudo isso. Amém? Mas como conseguir? Uma coisa, nós precisamos voltar para Deus. Quando nós voltarmos para Deus, algumas coisas vão começar a ser mudadas na nossa vida. Ah, mas eu sou igreja, eu batizei, entreguei a minha vida a Cristo. Muita gente tomou banho, querido, mas não nasceu de novo. Nascer de novo não significa que o seu corpo vai mudar. Nascer de novo é lá dentro, é o espírito do homem. É um novo nascimento lá dentro, é o espírito do homem, porque o nosso corpo continua mesmo. A nossa voz é a mesma, muda um pouquinho porque nós aprendemos a falar uma linguagem diferente. Quando pegamos o microfone, quer dar um carioquês, né, Wesley? Nesta noite, irmãos, já passei por esse período, agora voltei ao normal. Amém? Então agora voltei a ser Walter, né? Aquilo que eu sou.
Então, às vezes a pessoa pega o microfone e quer mudar de voz. Claro que a gente tenta melhorar para não ficar feio, mas eu levo cada duro em casa. Você errou o português hoje, hein? Falei, tá bom, vou melhorar. Amém? A gente procura melhorar então, mas não aquele carioquês que não dá certo. Então o que nós precisamos é voltar para Deus. Quantos aqui quer voltar para Deus? 2 Coríntios 5,17, olha o que o apóstolo Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, se as coisas velhas passarem, então significa que tudo vai se fazer novo. Onde? Dentro de nós. Que aqui não muda. Eu engordei mais depois que eu fiquei crente, irmão. Amém? A minha esposa também, tá? Então por fora, a gente às vezes não melhora, tem que melhorar dentro. Então é isso que nós precisamos. As coisas velhas se passarem, tudo se faz novo dentro de nós. É lá no espírito do homem. Esse novo nascimento que Jesus falou a Nicodemos em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. E às vezes nós confundimos o nascer de novo com o batismo nas águas. E às vezes não muda nada por dentro. Somente foi uma purificação ali, parecendo o judaísmo que se purificava. Tinha um grupo de pessoas que se purificava 3 vezes ao dia, se banhava, mergulhava. Purificação do corpo e não o nascimento do nosso espírito, o espírito do homem, uma renovação, uma mudança. Então, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então em Cristo tudo se torna novo. Nós recebemos a vida de Deus em nós. Nós vamos receber a vida de Deus em nós quando nós voltarmos para o ambiente que nunca nós deveríamos ter saído. Amém? É nesse momento que nós vamos receber a vida de Deus, a vida Zoe dentro de nós. Quando nós voltarmos a Ele. Quando nós voltarmos ao ambiente que nunca o homem, desde a criação, desde o início, não deveria ter saído. Amém? Estou introduzindo a mensagem aqui, glória, o relógio está uma benção hoje. Então nós podemos viver nessa terra e nós podemos ter a vida eterna aqui? Mais uma pergunta eu faço para vocês, para que você pense. Não adianta eu falar, eu quero fazer você pensar. A vida eterna é somente para a eternidade, desfrutar só na eternidade? Ou a vida eterna também, quando nós temos a vida Zoe dentro de nós, a vida de Deus dentro de nós, nós já começamos, então nós podemos começar a ter a vida eterna aqui nessa terra? Sim. Então diga para o irmão, dê um sorriso, sim. Sabe por que às vezes nós esperamos a vida eterna depois que morrer? Sempre nós aguardamos isso, aqui é passageiro, aqui eu tenho luta, aqui eu tenho dificuldade, aqui há problemas, mas quando vier a eternidade, então eu serei feliz para sempre. Não é essa a nossa visão? Então nós queremos ser felizes depois da morte. Mas Deus não, Ele quer que o homem viva feliz aqui na terra. Nós ouvimos ontem a ministração. Ele quer que nós vivamos a vida dele em nós. E quando Deus está dentro de alguém, a vida Zoe está dentro de alguém, certamente essa pessoa já tem a eternidade dentro dele, porque Deus é eterno. Então você é feliz aqui nessa terra. É isso que nós precisamos entender, acordar para a vida, voltar para a Bíblia e voltar para o lugar de onde o homem nunca deveria ter saído. Amém? Aí você fala, puxa vida, é verdade isso? Vamos sentar aqui. 1 João, capítulo 5. Estou me adaptando aqui com o iPad ainda, deixa eu achar.
1 João 5:13. Vamos ver o 12 primeiro. Primeira epístola de João, é lá no Antigo Testamento. Quando eu falar Evangelho de João, é a biografia de Jesus, que vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu falar 1 João, ou epístola, primeira epístola de João, é lá no Antigo Testamento. Começando a dar aula já, pastora. Vê se você... antes de Apocalipse, tá? O que eu falei? Antigo Testamento, isso é heresia, irmão. Fica lá antes de Apocalipse, tá? Aí já fui, não vou poder dar aula na... Primeira epístola vai querer enfeitar, né? Vai fazer graça, acaba se perdendo aí. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? Vida Zoe. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Amém, queridos? Essa vida eterna, essa vida aqui também é a vida Zoe. Não é a vida bios, não é a vida psuque. É a vida Zoe, a vida de Deus em nós. E esta palavra aqui, vida eterna, eterna, não está relacionado ao futuro. Esta palavra no grego está relacionado ao presente. Eu vou repetir novamente. João está falando de uma eternidade não futura. Ele está falando de uma eternidade presente, o agora. Quem tem o Filho de Deus, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E ele continua: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tende a vida, a Zoe, eterna, agora, presente, nesse século, neste momento, e não no século vindouro. A eternidade está dentro de nós. Se nós temos a vida Zoe, significa que a eternidade já está dentro de nós, porque Deus é eterno. Deus não foi criado, Ele sempre existiu. Quando falamos de eternidade, então não existe começo, não existe fim, não existe explicação, é somente aceitar aquilo que Deus é. Amém? Então você, nós, a igreja de Cristo pode desfrutar a eternidade hoje. Neste momento, você pode desfrutar já da eternidade. Você pode desfrutar das melhores coisas, porque se Deus está dentro de você, se você tem a vida Zoe, então é para hoje, para agora, para esse momento, e não depois que você morrer. Porque às vezes nós esperamos a eternidade só depois da morte. Mas Cristo garante uma vida, e uma vida em abundância aqui nessa terra. O ladrão não vem só, João 10:10, não é isso? Ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus continua dizendo o quê? Mas eu vim para que tenham vida em abundância. Abundância de alegria, de paz, de confiança, de certeza, de convicção, que todos os dias Cristo está em nós e nós temos Ele dentro de nós. Desfrute da eternidade neste momento. Comece a partir de hoje a desfrutar de tudo isso, da eternidade de Deus já neste momento. Amém, amados? Quantos comigo digam amém? Pergunta para o irmão: você tem a vida Zoe? 2 Coríntios 4:18. Se alguém quiser abrir, 2 Coríntios 4:18.
Sabe quando nós vamos começar a ter essa vida Zoe? Quando nós pararmos de olhar para as coisas temporais. Quando nós pararmos de olhar pelas coisas temporais aqui nessa terra. Quando ampliarmos a nossa visão e olharmos para as coisas espirituais, então significa que a vida Zoe, a vida de Deus está dentro de nós e nós já começamos a desfrutar da eternidade já aqui nesse tempo presente. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18 diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Olhe para mim. Fixe os seus olhos a partir de hoje naquilo que você não pode enxergar com a sua alma e o seu corpo. Amém? Mas nos elementos que não são vistos. Isso é uma visão espiritual. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Quando a vida de Deus está dentro de nós, a nossa visão são eternas, a eternidade já está dentro de nós. Não olhamos para as coisas temporais, mas olhamos para as coisas que são eternas, significa não tem fim. Aquilo que Deus faz, Ele vai resistir para sempre. A vida Zoe significa a vida de Deus dentro de nós é para sempre. Não é só no século vindouro. Não é só depois que você morrer, ou ressuscitar, ou ser arrebatado. Quem for passar para o arrebatamento, às vezes eu quero ser arrebatado, porque não quero morrer. O que vai acontecer conosco? Nós teremos um corpo incorruptível. Está falando de espírito? Não, porque a vida Zoe, a vida de Deus dentro de nós, ou seja, Deus dentro de nós, o Espírito de Deus não jamais vai se corromper. É um corpo então incorruptível. Creio que vou ter um corpo lindo. Você crê nisso? Que haverá uma transformação. Quando começar a ser arrebatado, levado para o céu, haverá uma mudança já. Além, a Paula vai ser alta. Então é profético, amém? Os coxos então, aquele que com falta de uma perna lá no céu, vai ser normal. Cegos vão enxergar tudo. Amém? Então, queridos, o que vai acontecer em nós no arrebatamento é uma mudança no nosso corpo, é um corpo incorruptível. Ou seja, lá no céu não entra carne, então é um corpo totalmente espiritual. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele veio aqui, se apresentou e todos viram que Jesus tinha um corpo. Amém? Continuando então. Então uma vida Zoe, o que é? Nós temos que ser a morada eterna de Deus dentro de nós. Eu disse aqui que o homem nunca deveria ter saído do lugar onde ele foi colocado. Quando o homem está no centro da vontade de Deus, quando o homem, falando homem, quando eu falo homem, estou falando em hebraico, tá? Tudo bem? Brincadeira, mas a palavra homem no hebraico, quando nós vemos ali no Antigo Testamento, é a palavra Adam, que significa humano. Então Deus criou Zahar, e um falou Zakar, eu falei, está errado, é Zahar, porque é um kaf sem um dagesh. Então ele passa a ser, de kaf passa a ser raf. Então, Zahar ve nekevá. Deus criou o quê? Macho e fêmea. Amém?
Quando a palavra Adão, ou homem, muitas vezes é encontrado na palavra original, está falando do ser humano. E antes do pecado, quando Deus chamava Adão, Deus falava em hebraico, amém? Ele precisava de uma língua para comunicar com o homem. Então ia até Deus, toda a viração do dia, Adão e Eva. Tudo bem? Então quando nós falamos aqui homem, estamos falando na totalidade, nós estamos deixando as mulheres de lado. Não somos machistas. E hoje tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa que fala, estamos ferindo as mulheres ou ferindo outros grupos de pessoas. Não é isso. Amém? Então, queridos, quando Deus colocou no Éden ali, o homem e a mulher, então eles tinham uma vida em Deus. E o que era a forma com que o homem ele se relacionasse com Deus, tivesse a vida de Deus dentro dele? Voltamos ao texto em Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8, nós vamos ver ali a forma que o homem foi criado, bem? O jardim do Éden, o que faria o homem ter a vida zoe, nós podemos dizer que era... O que seria ali? Pense comigo. O que faria com que o homem tivesse a vida zoe dentro dele? Tinha muitas árvores, sim? Alguns entendem quando é soprado o Espírito, então ali o homem recebe o Espírito, ou seja, a vida de Deus dentro dele. Mas nós podemos pensar juntos, porque quando é soprado nas narinas do homem, então o homem se tornou alma vivente. Ele se levantou e se tornou alma vivente. Então, nós entendemos que no jardim ali do Éden, no meio do jardim do Éden, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer, sim, certo? Por que a Bíblia fala do bem e do mal? O bem eles conheciam? Sim, eles conheciam a Deus. Agora o mal estava dentro do homem, o desejo de conhecer o outro lado, e isso também nós vivemos em nós. Nós conhecemos o lado bom, nós conhecemos a Deus, nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos as ordenanças de Deus na nossa vida. Mas existe uma guerra, uma batalha espiritual, do bem e do mal, nós sempre falamos a respeito disso, e que Ele quer nos levar a outro lado, a conhecer só o mal, porque o bem nós já conhecemos. E não podemos matar, não podemos roubar, temos que amar o nosso próximo, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o mal sempre quer puxar para o outro lado, quer fazer você conhecer o outro lado, que é o mundo lá fora. Amém? Nós vivemos isso. Então quando os homens aceitaram, para ter a vida zoe, eles aceitaram comer o quê? Eles tinham uma vida zoe, tinha ali, Deus tinha a árvore da... Quando você vai em Apocalipse, que fala a respeito da árvore da vida, vou encerrar a mensagem nesse texto, é a vida zoe. Quem é a árvore da vida? Jesus. Jesus, ele é a árvore da vida? Sim. Jesus também, ele é a videira verdadeira, quem está ligado, os ramos, nós, igreja, Jesus, o tronco, a videira, o pai, o lavrador. Então quando estamos ligados, enxertados no tronco, as varas ligadas na videira, o que ele vai ter? Frutos, vida, alegria. Então Jesus também é comparado como a árvore da vida. Então fazendo esta tipologia de tudo isso, dessa árvore da vida, eu já chego lá, eu vou somente ler esse texto com vocês para a gente
eu não atropelar aqui, porque às vezes eu atropelo muito, amém? Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: então formou Deus ao homem do afar, do pó da terra. Então Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou, que é a palavra nafar. Ele soprou o que? Soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, nefesh. Esta palavra então ele se tornou uma alma vivente, teve emoções, intelectos, tudo aquilo que nós temos também na nossa alma. Nós pensamos, nós agimos pelos nossos pensamentos, nós temos emoções, nós nos movemos, certo? Então o homem foi formado do pó da terra e se tornou alma vivente. Verso 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Entenda comigo, Deus forma o homem do pó da terra. Nós também, o nosso corpo, podemos dizer que é pó, e vamos voltar ao pó se um dia morrermos, não é? Vai desfazer toda essa matéria, ao pó voltará, porque fomos formados do pó da terra. Então quando ele recebe o sopro, ele recebe alma, nefesh, ele se tornou uma alma vivente. E aí Deus, ele plantou um jardim no Éden, que é a palavra gan, jardim no hebraico é gan, tá? Estou falando isso porque você vai entender algumas coisas daqui a pouquinho. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então onde Deus colocou o homem? Colocou no Gan Eden, no jardim do Éden, ou Gan Haeden, no jardim do Éden. Então Deus formou do pó, soprou, se tornou alma vivente, colocou o homem no jardim. O que tinha no jardim? Árvores. E também tinha no jardim, no Éden, jardim no Éden, tinha a árvore da... Uma pergunta. A árvore da vida de Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, fala desta árvore que dava fruto, ou seja, suas folhas eram para remédio para todas as nações, e davam frutos 12 vezes ao ano, ou seja, o ano inteiro. Então tinham vida quem se alimentava. No Éden, então, a árvore da vida. O homem comendo da árvore da vida, ele teria o que nele? Vida eterna, que é vida Zoe. Deu para entender? Vamos continuar aqui. Estou confundindo vocês? Quem está confuso, diga amém. Então nós temos o que? A única coisa que faz nós termos a vida Zoe a cada dia é a nossa carne ser melhorada. E a nossa carne tem que ser crucificada a cada dia. Os desejos carnais. Então as ferramentas mais poderosas de um homem aqui na terra é o que? A vida eterna, a vida Zoe. Se nós temos essa vida, então nós podemos entender. Então, continuando aqui, os dois tipos de homem. Nós temos o homem do pó da terra, temos o homem com uma alma, e temos o homem que o homem com a alma recebeu o sopro de vida, mas não é a vida Zoe. A vida Zoe, podemos fazer uma analogia disso, que o homem só teria vida eterna dentro dele quando ele comesse da árvore da vida. Por que Deus ele colocou o querubim ali? Por que ele expulsou Adão e a Eva do jardim? Por que o querubim ele ficava ali guardando, protegendo, para que o homem não voltasse nunca mais ali?
para que ele não tivesse acesso a quê? A árvore da vida. Pegou, irmão? Deus cria o ambiente, Deus forma o homem do pó da terra, Deus sopra a alma, ou seja, o homem se tornou alma vivente. Mas Deus não tinha só isso, Deus tinha o homem, a vida zoe, a vida eterna. O projeto de Deus foi criar o homem aqui na terra, começando com a matriz que era Adão e Eva, para que eles vivessem eternamente. Deus não criou e não formou o homem do pó da terra para que ele morresse, mas Deus estabeleceu, vamos dizer, princípios. E o princípio é: se você obedecer, você tem acesso à árvore da vida. Se você obedecer, você vai viver eternamente. Mas no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Deu para entender? Então, aonde está a vida zoe? Aonde está a eternidade que nós encontramos no Éden? Como que nós vamos encontrar a eternidade? Como nós vamos ter Deus dentro de nós, a vida zoe dentro de nós? No Éden era o acesso à árvore da vida, a tipologia de Jesus. Jesus Cristo é a vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém, queridos? Estão comigo? Então o que acontece ali? Quando o homem ele está no jardim, me entenda, quando o homem está no jardim, ele está próximo da vida zoe. Se eu obedeço, eu tenho acesso à vida zoe. Eu posso me alimentar, eu posso comer. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais, em Gênesis 3:1, indica que a serpente estava onde, irmãos? Gênesis 3:1, o que diz sua Bíblia? Oh, Jesus, está gostoso pregar hoje, tá? Gênesis 3:1, onde a serpente estava? Oh, gente, vamos lá, vamos conhecer a Bíblia. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? No hebraico, essa palavra campos é a palavra sadê. Tá? Eu não sei qual é a sua versão, mas no original, no hebraico, é a palavra sadê. E a palavra sadê significa campo, terra, campo cultivado, referindo-se ao habitat de animais selvagens. No Éden, então Deus fez o quê? Deus formou um jardim. Tem diferença de jardim e campo na língua portuguesa? Quando você vai para um jardim, você vê um lugar bonito, cheio de árvores, algo encantador. Quando você olha o paraíso e vê a sua imaginação do paraíso, daquilo que nós imaginamos que era o jardim do Éden, imaginamos coisas lindas, sim? E quando fala da palavra campo, que vive os animais selvagens, há uma mudança de ambiente. Então jardim é a palavra gan no hebraico. E a palavra campo, onde a serpente foi colocada, ela é a palavra sadê. Então nós entendemos dentro desse texto que Deus formou o homem do pó da terra. Ele criou, ou seja, um jardim do Éden, e colocou o homem e a mulher no jardim no Éden.
Eles estavam então na presença de Deus. Entendemos aqui que quando a Eva bate um papo com a serpente, dá-se a entender, pode pensar, imaginar, que ela sai do ambiente que foi colocada, sai do ambiente onde Deus colocou e vai para o ambiente onde vivia a serpente. Quando nós saímos do ambiente onde fomos colocados por Deus e saímos do propósito de Deus e damos ouvido à voz da serpente, significa então que o inimigo, ele quer tirar a vida de Deus de nós. Amém? Um ambiente que Deus coloca, o inimigo que está aqui. Sabia que é ambiente que Satanás não entra? Pedro fala a respeito disso, não fala? O inimigo está rugindo como um leão. Quem é esse inimigo? O diabo. Ao nosso derredor. Mas quem está ao nosso redor? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Satanás, ele pode até rodear, mas quando nós estamos no ambiente que Deus nos colocou, ele nunca vai tocar na nossa vida e nunca vai tocar na nossa mente, porque nós temos então uma definição na nossa vida. Eu fui chamado para ter a vida Zoe, a vida de Deus dentro de mim, e eu não vou sair deste ambiente. Porque muitos têm perdido essa vida, porque muitos já não têm alegria, porque muitos não têm vivido a eternidade aqui na terra. Porque o inimigo astuto, o que ele faz? Tira as pessoas do ambiente onde você está e leva para o ambiente dele. Quais são as estratégias do inimigo? Qual tem que ser as nossas estratégias? Eu tenho que trazer o meu inimigo para o meu território. Porque aqui é o meu território, aqui quem comanda sou eu. Amém? Nós não vemos aí jogos, Heber que gosta de futebol, quando a equipe da casa joga, o inimigo está no ambiente deles, então tudo é mais fácil, parece que as coisas fluem melhor. Tem que ganhar, tem que ter vitória. Corinthians quase perdeu, amém? Foi no ambiente do inimigo, mas... O que acontece, queridos? Quando Satanás, quando ele tira você do ambiente que Deus colocou, e você dá ouvido à voz do diabo, à voz da serpente, e quando você aceita tudo que o inimigo fala, porque o projeto dele é tirar você do ambiente de Deus. O projeto do inimigo é tirar você do ambiente que Deus colocou na igreja, e você vai para o mundo e fala, não. Aí o inimigo começa a soprar, falar, bebe uma aí, faz isso, faz aquilo, não dá nada. Porque o bem você já conhece, mas o mal está borbulhando dentro de nós. A vontade de conhecer, a vontade de pecar. Diferente, será que é diferente mesmo? Então foi tudo isso que o inimigo falou, não é nada disso que Deus está falando. Você pode comer sim, nada vai mudar a sua vida. Então as estratégias do diabo é tirar as pessoas do ambiente que Deus está. Às vezes não precisa nem tirar, a pessoa vai por conta própria. Porque a Eva foi por conta própria, ela foi bater um papo com a serpente sem o Adão. E quando ela deu ouvido à voz de Satanás, então ela tinha duas escolhas. Nós também temos duas escolhas na nossa vida. Nós temos a vida de Deus, que é Cristo Jesus, o ambiente que Deus inseriu. Aqui você come a árvore da vida. E temos o outro ambiente, que é o ambiente da serpente. Se eu permanecer no ambiente de Deus, mesmo com a minha fraqueza, sabendo que eu tenho um corpo, que eu tenho uma alma, que eu tenho emoções, que eu tenho desejo, que o meu corpo quer fazer coisas que não pode, mas se eu permanecer no ambiente que Deus me colocou, aqui Satanás não entra. Aqui a serpente não vai falar no meu ouvido. Aqui ela não tem poder para entrar, porque eu estou no ambiente que Deus preparou para mim.
Além de Satanás entrar de uma forma ilegal na terra, ele engana a mulher. E quando nós aceitamos, ouvimos a voz do diabo, nós vamos alimentar do quê? Da palavra dele. Ou nós alimentamos da palavra de Deus que está aqui, a vida Zoe, ou nós alimentamos da palavra de Satanás, que é uma vida de derrota aqui na terra, de ilusão, que ilude as pessoas, que fala uma coisa para você, não morre, Eva morreu? Não aconteceu nada, bebi uma, não aconteceu nada. Prostituir, não mudou nada. E aqui dentro, querido, é a morte espiritual. Não temos mais a vida Zoe dentro de nós. O espírito do homem está morto porque não tem o espírito de Deus. Quantas pessoas estão assim vazias? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão se alimentaram da mentira do diabo? No primeiro momento nada aconteceu. Gostosinho, esperando a morte. Não. Adão, comi, não aconteceu nada, tá vendo? Mas quando ouve a voz de Deus, aleluia, porque naquele momento está ouvindo a voz do diabo, então você não percebe nada. Qual foi o momento que Adão percebeu que tinha pecado? Qual foi o momento que ele percebeu que tinha errado? Qual foi o momento que ele percebeu, pisei na bola? Qual foi o momento que caiu a ficha? Quando ele ouviu a voz de Deus. Porque enquanto você está ouvindo a voz da serpente, nada acontece. Enquanto você está ouvindo a voz da serpente, nada muda, não morri. Estou aí, coisa está acontecendo, estou ganhando dinheiro, estou trabalhando, estou saudável. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus, onde você está? Aí o homem começa a se esconder, porque dentro dele ele sabe, morri, não tem mais jeito. Quantas pessoas estão assim, queridos? Quantas pessoas perderam a vida de Deus porque se afastaram do Senhor? Quantas pessoas estão distantes de Deus nesses dias? Estão vivos, seu corpo está aí, talvez você tenha saúde, mas estou falando de uma vida eterna, de algo que vai jorrar em nós para a vida eterna. Aqui a vida bios, nós vamos enfrentar ela, que são as coisas temporâneas, aquilo que nós vimos, que pode vir a enfermidade, pode vir o problema financeiro, pode vir problemas entre amigos, pode vir problema ministerial, mas nós não olhamos para as coisas que são temporais, nós olhamos para aquilo que nós não vemos que são eternas. Então isso não mexe conosco. A vida bios é aquilo que você prepara tudo aqui para uma vida melhor, para ter uma casa melhor, para desfrutar de coisas boas, ter um bom plano de saúde, pagar um plano de saúde, pagar um NPS, né, pastora Ju? Aleluia. Nós preocupamos com a vida bios, também ela é boa, nós temos que nos preparar, mas esquecemos da vida Zoe. Então nós temos que aprender a enfrentar todas as coisas que vêm na nossa vida. Amém, queridos? Então nós entendemos claramente que quando estivermos em Cristo, Satanás ele não pode vir até nós. Ele não pode nos tocar, pois Cristo, quando nós temos Cristo, nós temos a vida Zoe, a vida de Deus em nós. Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. E se você tem Cristo Jesus na sua vida, querido, você tem a vida Zoe dentro de você. Você tem a eternidade dentro de você. Agora, as pessoas estão dentro da igreja, batizaram, mas ainda não tem a vida Zoe dentro dela. Ela tem um corpo e tem uma alma. Ela tem sentimento, ela tem emoções, ela tem dúvida de Deus, ela não acredita às vezes na sua salvação. Ela está na igreja por estar. Às vezes está aqui o corpo, mas a alma está pensando em coisas lá fora, preocupado com o dia de amanhã. Agora quem tem a vida Zoe, ele tem uma conexão com as coisas espirituais. Ele está aqui nessa casa, mas ele está tendo visão, ele está tendo percepção, dentro dele algo está borbulhando dentro dele. Amém? É isso, nós temos que voltar para Deus. Nós temos que voltar por esse ambiente que o homem nunca deveria ter saído.
Amém? É uma noite que o Senhor está nos chamando. Uma simbologia, voltar ao Éden. A Eva poderia ter ouvido, mas se ela voltasse rapidamente para Deus e não comesse do fruto, ela teria acesso à vida Zoe, a árvore da vida, a vida de Deus dentro dela, viver eternamente. O apóstolo João, ele falou a respeito disso, disse que a vida eterna, a vida Zoe é para o presente, é para agora. Nós podemos ter ela dentro de nós. Amém, amados? Nós podemos. Entenda uma coisa: antes de acontecer o pecado, guarde bem essa palavra, antes de você cometer o pecado, antes de vir, de executar o pecado, de consumar o ato do pecado, Satanás, ele vem com o engano. Marque isso na sua vida. Primeiro ele engana, a astúcia dele é enganar as pessoas, é ludibriar você. E depois então que ele consegue te enganar, então vem a consumação do pecado. Então podemos dizer que a primeira coisa que Satanás trabalha é com o engano. Amém? Mas como nós vamos saber que a vida eterna está em nós? Eu encerro aqui. Quando as coisas temporais não governam mais a nossa vida. Quando eu vou descobrir que a vida Zoe está dentro de mim. Quando as coisas temporais não governam mais a minha vida. Porque eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Onde o vento sopra, eu vou. Eu não vou olhar pela circunstância, para o momento, Isaac, pela dificuldade, ou por uma enfermidade. Eu não vou olhar para isso. Não é essas coisas que vão governar mais a minha vida, não são as coisas temporais, aquilo que é visível, aquilo que nós estamos vendo aqui. Nós estamos chamando a existência da vida eterna já neste tempo. Amém? Quando as coisas temporais então não governam mais a sua vida, diga: eu tenho a vida Zoe dentro de mim. Eu tenho algo diferente. E aonde o Espírito Santo habita? Aonde ele mora? No espírito do homem. Ele não está na sua alma. Ele não está no seu corpo. O Espírito Santo, ele mora dentro do espírito do homem. Isso é a vida Zoe. Totalmente completos em Deus. Amém? Nós temos um espírito do homem, o homem interior dentro de nós, o qual Ele fala conosco, o qual nós somos preenchidos por Ele, o qual nós não olhamos para as coisas temporais, não somos governados por circunstâncias momentâneas, nós somos governados por Deus. E é dentro de nós, esta voz que fala dentro de nós, lá no nosso espírito, o espírito do homem. Muitas vezes você vai ouvir a sua voz falando dentro de você. Amém? Então há algo que fala conosco. Esse é o Espírito Santo, esse é a vida Zoe. Quando as coisas temporais não governam mais a nossa vida, pode vir diagnóstico médico, problemas familiares, financeiro, ministerial, nada disso nos governa, pois estamos estabelecidos na vida eterna, na vida Zoe, somos governados por Deus. Amém? Porque nós estaremos em um nível diferente, onde vamos suportar sim o temporal. E quem faz nós suportarmos tudo isso é a vida Zoe, é a vida de Deus dentro de nós, querido. Amém? Mas significa que as coisas temporais não vão governar mais a nossa vida. As emoções, a circunstância,
A alma do homem que salta, que palpita, que deseja coisas, não vão governar mais as nossas vidas. Seremos governados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que Ele veio para morar dentro de nós. É onde Ele mora, lá no homem interior. O Espírito do homem você tem dentro de você. Chama Ele hoje, para Ele fazer morada em você. Não o Espírito sobre, mas o Espírito dentro. É isso que nós precisamos viver. Às vezes falamos, o Espírito Santo está sobre. Não, Ele tem que estar dentro. Sobre paira, dentro mora. Sobre Ele está pairando, dentro Ele veio para morar. E Ele mora onde? Faz morada onde? Espírito do homem dentro de você. Você tem isso, desperta isso dentro de você. Chega da sua alma falar. Seja da sua alma dar ordem para a sua vida. Chega da sua alma orientar você. Deixa o Espírito de Deus te orientar. Deixa Ele morar dentro de você. Oh, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Alamarachacandarabbas. Como podemos conhecer a vida eterna? Conhecer o Pai e o Filho. E quem nos leva a esse conhecimento? Só uma pessoa. Já passei 1 minuto, posso continuar? Para nós termos a vida Zoe dentro de nós, para nós termos a vida eterna dentro de nós, nós precisamos conhecer o Pai e o Filho. E só tem uma pessoa que conhece o Pai e o Filho. Só tem uma pessoa que recebe as ordens de Deus, que conhece tudo e que traz e que faz a vontade de Deus aqui. Qual é o nome dele, dessa pessoa? Espírito Santo. Ele quer morar dentro de você. Ele não quer estar sobre você mais. Ele não quer pairar mais sobre a sua vida. Ele não quer estar sobre, mas Ele quer estar dentro de você. Desperta este homem espiritual, renova este homem espiritual. Quando Jesus falou a Nicodemos, é necessário o homem nascer da água e do Espírito. É o Espírito do homem, o homem interior. Não tem como o homem nascer de novo, não tem como o homem mudar as suas características físicas, mas é mudado dentro de nós, quando o Espírito Santo vem e mora dentro de nós. E quem vai revelar o Pai e o Filho? É o Espírito Santo que está dentro de nós. Sabe esse vazio que tem dentro de você aí? Sabe esse oco que muitas vezes você sente? Sabe às vezes que você chora, que tem medo do amanhã, medo do futuro, medo do que vai acontecer? Chega às noites, você perde o sono. Sabe o que é isso? Está faltando o Espírito Santo. Quando o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, imagem, Selem, uma palavra em hebraico, é uma cópia. É como a Bruna tira a foto e depois ela revela. A nossa vida tem que ser revelada quando a manifestação da vida Zoe dentro de nós, aquilo revela quem nós somos em Deus. Mas também muitos entendem que esse Tselem, essa imagem, é como uma garrafa vazia. Formado a imagem, mas vazia, não tem nada. Uma garrafa de coca para você vazia e cheia. Faz sentido? Então não estão preocupados com a garrafa, com o recipiente. Você está preocupado com o conteúdo. Porque nós temos um corpo, temos uma alma, tem um espírito do homem, mas o espírito do homem está vazio. Isso não significa nada. Tem aparência, mas não tem conteúdo. Porque está fora dos projetos de Deus. Então é tempo da igreja voltar correndo ao Éden.
Parar de dar ouvido à voz do diabo, porque quando damos ouvido à voz do diabo, nós nos alimentamos da palavra dele. Mas quando damos ouvido à palavra de Deus, a cada dia é como ir à árvore da vida e se alimentar, e aquilo vai trazendo vida dentro de nós, abundância dentro de nós, e passamos a ter a vida eterna aqui e gozar da vida eterna nessa terra. Amém? O único caminho de volta à árvore da vida é a cruz de Cristo. O único caminho que faz com que o homem tenha acesso de novo à árvore da vida, a vida Zoe, é a cruz de Cristo, que nos levou de volta ao relacionamento com o Pai. Cristo nos levou a ter novamente a vida eterna. Cristo nos garantiu o acesso à árvore da vida. Amém? Jesus é a árvore da vida. Nos seus 33 anos e meio aqui na terra, Ele foi a expressão da vida Zoe. 33 anos e meio, Jesus andando aqui na terra, a expressão da vida Zoe. Quem via Jesus viu o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque a vida Zoe estava dentro dele. Queridos, quando olharam para Estevão, deu uma brilhadinha, pastora. Ele brilhou, porque a vida Zoe estava nele. As pessoas viram como o rosto de um anjo, porque a vida Zoe estava dentro de Estevão, um simples diácono da igreja. A vida Zoe pode estar dentro de você. Alguém olhar para você e ver: Deus está na vida desta pessoa. Vamos voltar para o Éden. Vamos voltar para o centro da vontade de Deus. Através da cruz de Cristo, nós voltamos a Deus. E nós temos vida, e vida Zoe. Amém? Ele não andou na vida Pisuque, nem na vida Pios, mas na vida Zoe. Na morte de Jesus, Ele doou a nós o que Jesus tinha? Tinha vida Zoe? Então Ele morreu e doou e entregou a nós a vida. Agora vocês podem ter a vida Zoe também. Entenda isso, querido. Olhe para dentro de você hoje. Olhe e entenda, porque você está dentro de uma igreja, porque você entregou a vida a Cristo. Olha o que você pode fazer, aonde você pode chegar. Jesus deu a vida dele para nós. Ele nos deu a vida eterna, vida Zoe, não Pisuque. Jesus é esta vida que Ele veio nos dar, a vida Zoe, que é a vida eterna. Eu quero convidar vocês essa noite, a partir de hoje, a começar a desfrutar da vida eterna, já aqui nesse tempo presente. E não deixar para depois, não deixar a morte vir. É agora. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Eu encerro em Apocalipse 2:7, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Onde está a árvore da vida? Que está no meio do paraíso de Deus. Através de Cristo, a cruz, então Ele nos leva de volta, uma simbologia, uma figura do Éden, no centro da vontade de Deus. E a árvore da vida está aqui. Coma e vive eternamente, desfrute da eternidade nesse tempo presente. Quero orar por você. Oh Espírito Santo, oh, diga palavras essa noite ao Espírito Santo. Se você deseja que Ele more dentro de você, abra hoje o seu coração, clame a Ele.
Não diga mais: Espírito Santo esteja sobre mim, mas que Ele venha fazer morada e que você seja guiado por Ele todos os dias da sua vida. Há uma noite de cura. Sabe quando a alma vai ser curada, gente? Às vezes nós falamos: Deus está curando hoje, curando a sua alma. Sabe quando vai acontecer essa cura na alma? Quando o homem espiritual, o interior, for curado dentro de você. Então, através do homem interior, ele vai trabalhando toda a sua alma e trazendo cura na alma, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Não vai ter cura na alma se o homem interior, o espírito do homem não for restaurado. Então, a partir de hoje, mude a sua oração neste momento. Peça para que o Espírito Santo venha e restaure o homem interior dentro de você, para que a vida Zoe entre dentro de você. Aí sim vai começar a haver uma restauração na sua alma. E havendo uma restauração na sua alma, todo o seu corpo passará por um processo de modificação. Porque as maiores guerras e batalhas espirituais que você enfrenta é na sua mente. E a sua mente é a sua emoção. A sua mente é o seu intelecto. A sua mente são os seus pensamentos. É aí que Satanás tem entrado. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que há uma restauração no seu espírito. E que a vida de Deus, ela vai começar a ser habitada dentro de você. E que a partir de hoje você não age mais pelas suas emoções. A partir de hoje, quem controla toda a sua vida é o homem interior. Haverá uma renovação de mente. Romanos 12:1. Esta renovação na mente, mas é obra do Espírito que está no espírito do homem. O Espírito Santo não pode vir na sua alma. O Espírito Santo não pode habitar no seu corpo físico, porque é pó, porque vai ser destruído. Mas o Espírito Santo pode habitar no espírito do homem, que vai ser eterno, que nunca vai morrer. O corpo se acaba, o corpo se desfaz, mas o espírito voltará a Deus. Então o que tem que ser tratado nesses dias é o espírito do homem. Por que muitas vezes você não tem vencido? Porque às vezes é refrigerado a sua alma, mas o seu espírito do homem dentro dele está morto, acabado. Enquanto não passar por esse processo de restauração, enquanto esse homem interior não nascer de novo dentro de você, nada vai mudar na sua vida. Falo sem medo de errar, pastor. Não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra, não adianta remédio faixa preta. O que mais? Nada disso vai adiantar. Vai massagear o seu ego, a sua alma. A psicologia ajuda a sua alma. A psicologia ajuda nas suas emoções. O psiquiatra te amarra, coloca numa camisa de força, porque você é louco. Obras malignas e diabólicas, Isaac. O que muda a vida de um homem, o que traz uma transformação de mente, pastora Ju, o que muda a alma, os pensamentos, as emoções, é quando o espírito do homem nasce de novo. Eu vou repetir, Nicodemos diz: como pode o homem velho nascer de novo? É como Jesus está dizendo: não, está errado. Você é sábio, você é inteligente, você conhece leis, você faz parte dos homens mais importantes de Israel e não entende isso. Por quê?
Porque quem está falando é a sua alma. O homem tem que nascer da água e do Espírito. O batismo nas águas é a confirmação que nós aceitamos a Cristo. Mas é dentro de nós que tem que nascer o homem espiritual restaurado. Satanás deteriorou esse homem espiritual. Satanás fez com que o homem e a mulher passassem a se alimentar daquilo, das palavras dele. E Satanás também se alimenta daquilo que nós ouvimos dele, amém? A serpente começou a rastejar e a se alimentar agora do pó da terra, da onde o homem nasceu. Onde o homem foi formado? Do pó da terra. Satanás se alimenta da nossa desgraça. Satanás se alimenta da desgraça do homem. Satanás se alimenta da solidão do homem. Satanás se alimenta daquilo que é pó, daquilo que é carne, daquilo que não presta, matéria física, pensamento errado, distorção da palavra, desconfiança da vida eterna. Ele se alimenta do pó, daquilo que é carnal, mas as coisas espirituais ele não pode tocar. No espírito do homem, Satanás não pode tocar. Oh, xaracandaiaçou. Eu sinto uma restauração dentro de você nessa noite. Oh, rialalamaraiaçou. Sabe por que você não tem vencido? Sabe por que muitas vezes você acorda chorando? Sabe por que muitas vezes vem acusação dentro de você? Porque ainda não houve uma restauração no seu espírito. O seu espírito ainda não foi restaurado. E se ele não foi restaurado, não há lugar para o Espírito Santo. Não há lugar para ele habitar, porque ele quer vir de uma forma ilimitada. Ele quer o lugar completo só dele. Ele quer residir e morar na sua vida, no lugar secreto. Ter o Espírito Santo é ter um lugar secreto na nossa vida. Ter o Espírito Santo é ter um lugar secreto dentro de nós. Ter o Espírito Santo é ter o nosso momento secreto, só eu e Ele. Ele fala a mim as coisas que Ele ouve do Pai e do Filho, e Ele traz ao meu espírito, e a minha alma não pode me controlar, porque sou guiado pelo Espírito. Oh, receba o toque do Espírito hoje. Há uma restauração hoje, não na sua alma, mas no seu interior. Comece a buscar ao Senhor. Chorabalamanaiaçô, remanalamaia suriandalabalabás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero conhecer a verdade. Você quer conhecer Ele de verdade? Então chama o Espírito Santo para morar dentro de você hoje. Oh, o seu homem interior está sendo renovado hoje. Este vazio dentro de você, ele está vindo, ele está vindo. Ele está entrando dentro de você hoje para fazer morada para sempre. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Algumas pessoas que Deus está entrando mais profundo dentro de você hoje. Meu orgulho me tirou do jardim. Mas hoje vai voltar, pastora. A humildade Hoje vai voltar, vai voltar, vai voltar. Começa a voltar, começa a voltar. Sabe quem vai te levar? O Espírito Santo.
Segura, vocês aguentam mais um pouquinho. São 10:09. Eu passei 20 minutos, mas Deus tem algo a fazer aqui ainda. Se você tem compromisso, entende que deve sair sem problema. Mas eu preciso fazer isso. Há pessoas que fiquem na liberdade, tem compromisso, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas eu não posso parar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nós não podemos dar limite ao Espírito Santo, porque muitas vezes nós somos controlados pela nossa alma, nossa emoção, com medo de ferir pessoas, dizer o culto acabou tarde. Não, o Espírito Santo está aqui. E há pessoas que precisam de uma restauração na alma hoje. Pessoas que foram feridas na área sentimental. Há pessoas que tiveram aqui, pastora, ligação de almas com outra pessoa. E Satanás está ali, habitando, te acusando até o dia de hoje. Mas hoje há uma necessidade de uma restauração no seu espírito. As suas emoções sempre te pegam, o inimigo sempre te acusa. Eu quero chamar vocês aqui à frente hoje, porque algo vai mexer dentro de você. É o espírito, é um tratamento lá no espírito do homem, não é na sua alma. Porque enquanto não houver a restauração no espírito do homem, a alma vai ficar gritando, a alma vai ficar chorando. A ligação de almas que vocês tiveram com outras pessoas, o inimigo te acusa até o dia de hoje. Ele diz: está vendo, você está aí, mas não pode chegar lá. Você não pode chegar até a árvore da vida. Você não pode desfrutar da eternidade aqui. É mentira do diabo. A cruz vai fazer você voltar de novo. Eu vou tirar a blusa aqui, tá? Se você não viu, vou chamar pelo nome. Xaramandoyosore calamarabacharabacai. Se você não sair do seu lugar, eu vou chamar pelo nome, porque eu estou aqui dirigido pelo Espírito. Há pessoas que teve ligação de almas, e você precisa de uma cura hoje. Você precisa de uma renovação lá no Espírito. Alexandra, vem à frente, porque Deus tem um tratado com a sua vida também. Deus, Eli, pode vir aqui, porque Deus vai tratar o seu espírito hoje. Moacir e Jacira, vem aqui, porque Deus vai tratar hoje lá no espírito. Que não adianta curar a alma, quem cura a alma é psicólogo. Quem cura suas emoções são conversas de 1 hora, 2 horas com a psicologia. Mas aqui é cura instantânea. É o Espírito Santo que vai morar dentro de você. É o Espírito Santo que vai trazer de volta a vida sói. Waramando yosheri kalabarabarabaiá. Se não vier, eu vou chamar pelo nome. Se não quiser vir, fica com a sua alma aí ferida. Givaldo e Cláudia, Deus está chamando vocês para um tempo novo. Uicomoyosore calabarabás. Já passei pela libertação, mas continua a mesma coisa, porque o espírito não foi tratado. Não houve uma renovação no seu espírito. A renovação é lá no espírito, depois a alma é transformada. Sibélio, o Senhor está te chamando aqui também. Há marcas na sua vida que o Senhor quer apagar. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. A renovação do Espírito, ele vai penetrar na sua alma, vai mudar a sua mentalidade. Satanás não vai conseguir entrar mais, porque haverá um bloqueio. Quem vai bloquear ações de Satanás é o próprio Espírito.
Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, pega por dentro hoje. Exadora, vem para frente. Ronaldo e Patrícia, Deus tem uma obra também a trabalhar na vida de vocês. Vem à frente. Algumas coisas mal resolvidas atrás, algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem. A alma grita, as emoções gritam, mas a partir de hoje eu quero declarar: Ronaldo e Patrícia, haverá um renovo no espírito do homem dentro de vocês, e vai curar todas as emoções. Haverá um novo processo, um novo nascimento. Vem, Espírito Santo. Trabalha de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Restauração, restauração. Trabalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restauração hoje. Espírito Santo, de dentro para fora. Deus está curando. Rimanaya seri calabarabá. Algo novo, novo, novo. Charamando rica lamanaya sou. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Espírito revela, revela Jesus. Revela o teu amor. Revela Jesus. Espírito de vida, vem nos satisfazer em Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer, revela-nos Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Continua buscando, o Espírito está trabalhando. Nianarabaya soria lalabalalabalalabalaba. Xaracandorabacharabacai. Sua vida nunca mais será a mesma. Houve um nascimento hoje, uma restauração.
E a restauração começou lá no seu espírito, o espírito do homem. Uou, aumenta, 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 aumenta o som. Isso vai penetrar nos corações agora. Uou, uou, xarabaia sore calabarabá. Oh, Espírito Santo! Xiribalabaya xerebalaraba. Oh! É lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, de dentro pra fora. Sobre há pessoas que estão passando por um processo como um novo nascimento. Há pessoas que estão tendo dores dentro dela agora, porque é um novo nascimento, algo está sendo gerado. Pessoas sentiram isso aqui na frente, algo sendo gerado, e tudo que é gerado, gera com dor, com gritos, com gemidos, mas é um novo tempo. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, obrigado. Pastor Paulo, termina o culto aqui que eu não vou conseguir terminar. Pede perdão pro povo aí em meu lugar.